Olá, meus irmãos. É motivo de satisfação nós podermos estar estudando mais uma vez a palavra de Deus. Antes de nós adentrarmos no texto bíblico, eu quero chamar cada um de vocês para a seguinte reflexão. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento em que o globo inteiro, está trabalhando aí contra essa pandemia, contra esse vírus que tem assolado o cotidiano de várias pessoas, já ceifou milhares de vidas e é um momento difícil para a humanidade e nós estamos vivendo e passando por esse momento. Mas eu queria te chamar para a seguinte reflexão. Você pensar no seguinte: a dificuldade, os momentos difíceis e as tragédias, elas estão acontecendo diariamente. Seja comigo, seja com você, seja com qualquer ser humano, a vida humana em si, ela é marcada por momentos de tragédia, de dificuldade. E nesse momento eu posso estar falando para você sobre tragédia e você está vivendo um momento difícil porque perdeu um ente querido, porque perdeu alguém amado, porque está vivendo um momento de doença, de dificuldade e, e além disso, todos nós estamos vivendo um momento trágico para a humanidade, um momento de dificuldade, um momento em que o mundo inteiro está parado, buscando uma solução para esse grande problema que se avizinhou de nós, que bateu na porta de cada um de nós. Mas qual é o sentido, será, dessa palavra tragédia? Na verdade, a gente está vivendo um momento trágico, a gente pode viver esses momentos individualmente, familiarmente, ou mesmo coletivamente, como um país, como um mundo, como a gente está vivendo agora. Mas será qual é o sentido dessa palavra para o ser humano? E aqui, meu irmão, minha irmã, eu não quero que você pense que eu estou tentando trazer a história do termo tragédia, de onde ela surgiu, por que não. Isso é importante? É também. Talvez isso responda a algumas questões em relação ao trágico, à tragédia em si. Mas o que eu quero te chamar a atenção hoje, que eu quero que você reflita nesse primeiro momento, é o que é a tragédia, o que é a tragédia para mim, para você hoje, para uma pessoa comum. Quando eu falo assim, olha, aconteceu uma tragédia, o que me vem à mente primeiro? É nesse sentido que eu quero trabalhar esse termo com vocês agora, que eu quero que vocês pensem junto comigo acerca desse termo. Para facilitar, talvez, a compreensão e para que você entenda o sentido que eu estou querendo trazer de tragédia neste momento, eu quero que você reflita comigo no século passado, século XX. O século XX foi um século marcado por grandes tragédias, por acontecimentos trágicos, por catástrofes, que também a gente pode colocar aí como um sinônimo, dessa tragédia, de um acontecimento trágico. O século XX foi marcado por esses acontecimentos trágicos. Se nós observarmos os grandes eventos catastróficos do século passado, a gente vai enumerar vários aqui. Para citar alguns, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dois acontecimentos extremamente trágicos, catastróficos para a vida do ser humano aqui na Terra. Milhares de vidas foram ceifadas na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, outras milhares mais, outras milhões,
mais foram ceifadas na Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, na guerra e por conta da guerra também. Outro acontecimento trágico, talvez a gente pode colocar aí dentro dessa perspectiva que a gente está avaliando e analisando, a gripe espanhola, já no fim da Primeira Guerra Mundial, um evento também pandêmico, uma pandemia que também atingiu o mundo e era também uma novidade, né? Milhões de pessoas morreram por causa dessa pandemia. Outro momento catastrófico, trágico, dramático, mais um sinônimo aí, né? O drama, algo dramático que os nossos antepassados enfrentaram. Outro, a gente pode colocar também para tentar entender o que seria uma tragédia, o neocolonialismo do fim do século XIX até o século XX, né? Aquele momento em que as grandes potências europeias elas vão, né, tomar para si territórios na África e na Ásia. E aí no século XX a gente tem a continuidade desse neocolonialismo em alguns lugares e a luta anticolonial desses povos que se rebelaram contra esse sistema colonial e que no fim gerou hoje, né, superficialmente falando, claro, mas gerou um continente africano todo esfacelado e marcado pela guerra civil, pela fome, por tragédias imensas, imensas, imensas. Olha só, né? A tragédia é terrível. Quantos genocídios nós não enfrentamos no século passado? Na verdade, populações em massa sendo mortas, presas e tudo mais. Olha só, meu irmão, minha irmã, como o século passado foi marcado por tragédias, né? Até agora que eu falei em tragédias causadas pelo próprio ser humano, guerras. A gente falou de uma pandemia também, né, da gripe espanhola, que atingiu grande parte do mundo naquele período. Mas a gente também tem catástrofes naturais, né? O século passado também marcados por grandes... O século XX também foi marcado por grandes terremotos, por grandes acontecimentos naturais que ceifaram milhões e milhões de vidas e são acontecimentos trágicos também. Um historiador britânico muito conhecido e uma fonte de pesquisa importante da história contemporânea é o historiador britânico Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm, ele chama o século XX, ele tem um livro, inclusive, chamado Breve Século XX, e ele chama esse breve século XX de um século catastrófico, o século da catástrofe, né? É um momento de catástrofes. Para você entender esses exemplos que eu estou mostrando aqui, para você entender o que seria uma tragédia. E eu falei no início do vídeo também acerca dessas tragédias individuais que a gente, de quando em quando, a gente enfrenta elas nas nossas vidas, né? A morte de um ente querido, uma doença, um acidente, uma notícia que a gente não queria receber, de repente chega e tudo muda na vida, não é? Mas será que a Bíblia, nós como cristãos, será que a Bíblia ela tem uma resposta para mim, para você? Para a gente enfrentar a catástrofe? Para a gente enfrentar o problema? Hoje nós estamos vivendo um momento catastrófico. Se você parar para contabilizar o número de mortos na Itália, né? Um país que está sofrendo terrivelmente essa pandemia, não é, meus irmãos? E ela está se alastrando pelo globo muito rapidamente, mas se nós formos enumerar o número de pessoas que já morreram por conta dessa doença, a gente pode falar que é uma tragédia, que é uma catástrofe, é um drama que a humanidade está vivendo, né? Um momento que todos ficam atônitos.
E aí vem o medo, e aí vem muita gente fica apavorado, muita gente fica desanimado, muita gente não tem esperança. E nós, como cristãos, nós que um dia entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus, nós que colocamos nele toda a nossa confiança, nós que professamos a fé naquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você, e nós que temos a Bíblia, esse belo livro para alguns, uma literatura interessante ou não para outros, mas que para nós é a palavra de Deus, é a história da redenção, a história da salvação, está falando do início ao fim do nosso amado Senhor Jesus e do amor dele, do Pai, por nós, pecadores, sem nenhum atrativo para ele. Será que nós teríamos uma resposta para o mundo nesse momento de dificuldade, de dor, de tragédia, para esse momento dramático? Será que nós temos uma resposta para o mundo nesse momento? Sim, nós temos resposta. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que você pensar. Ela direciona a vida do ser humano. É assim que a gente crê. E a gente crê porque nós temos visto o efeito dela nas nossas vidas. Nós que não merecíamos, nós temos visto o efeito dela nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, a palavra tem resposta para tudo. Só que não se engane. Muita gente hoje tem usado a palavra de uma maneira arbitrária, de uma maneira descontextualizada, para tentar trazer respostas ao mundo nesse momento de dor e de tragédia que a humanidade está vivendo. Mas a gente tem que ter cuidado com algumas respostas e com alguns conceitos que são colocados nesse momento. Hoje eu quero avaliar com vocês um texto e eu espero que seja claro, seja objetivo. Eu espero que a palavra fale ao seu coração, não a minha opinião, não o que eu trouxe até agora para refrescar sua memória em relação ao que é uma tragédia, não, de jeito nenhum. Esse não é o meu intuito e nem poderia ser, porque eu estaria sendo hipócrita. Mas eu quero, na realidade, que você leia essa palavra pensando no que a gente falou e vendo se faz sentido o que o nosso Senhor Jesus fala com o que a gente está pensando e com as respostas e as respostas que a gente está procurando. Será que o Senhor Jesus ele tem resposta para isso? Eu quero que você abra, se você tiver com a sua Bíblia aí, que você abra o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13. No Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 13. E nós leremos apenas 5 versículos. E nós veremos como a palavra de Deus ela é reveladora para nós em momentos de tragédia. Ela é reveladora para mim e para você. Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra nos diz o seguinte: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
Essas pessoas, então, elas estão em torno de Jesus e o assunto que elas começam a discutir, a falar para Jesus, é acerca de uma tragédia que havia ocorrido, com certeza, naqueles dias, com um grupo de galileus que havia sido, a mando de Pilatos, havia sido assassinado durante a sua entrega sacrificial. E uma tragédia. O texto, inclusive, enfatiza o fato de que o sangue dessas pessoas havia se misturado ao sangue do sacrifício. Então, olha só, meus irmãos, é um momento trágico, uma tragédia que ocorreu naquele local. Só que é interessante porque Jesus ele não pensa, ele não vê as coisas como a maioria de nós vemos. Não. Jesus ele não avalia aquela situação como grande parte das pessoas que estavam ali estavam avaliando. A maior parte das pessoas que estavam ali, que o texto nos faz pensar, é que a maior parte daquelas pessoas estava direto ou indiretamente acusando aqueles galileus de talvez terem sofrido essa trágica situação por conta deles serem mais pecadores do que os demais galileus. E aí Jesus fala, a resposta de Jesus é bem enfática, não, eles não eram. Jesus, ao dar sua resposta, ele complementa, falando, olha, eles não eram mais pecadores, eu estou afirmando isso para vocês. E mais, se vocês, eu porém vos digo, se vocês não se arrependerem, o mesmo vai acontecer com vocês. Vocês vão padecer igualmente dessa mesma situação. Porque a gente vê aqui no versículo 3, não eram, eu vou lá afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Para fortalecer a ideia dele, Jesus ele cita um outro evento trágico, um outro momento de tragédia. Ele vai citar um outro momento de tragédia, um outro momento catastrófico aqui no versículo 4. E aí ele vai falar de um grupo de pessoas que estava na torre de Siloé e de repente essa torre desaba e aquelas 18 pessoas que estavam ali morrem. Um momento trágico também. Jesus, ele, novamente, ele fala o seguinte, olha, vocês pensam que esses 18 que morreram lá, desse desabamento, eles eram mais pecadores do que todos os habitantes de Jerusalém? Não. Eu, porém, vos afirmo que se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. A resposta que Jesus dá aqui a essa segunda situação em que ele mesmo levanta para fortalecer a ideia que ele tinha colocado no versículo 3, o versículo 5 é exatamente igual ao versículo 3. Jesus está enfatizando essa ideia do arrependimento. E ele está usando duas tragédias para fortalecer o que ele tinha para transmitir para mim e para você. Queria abrir um parêntese aqui com você, meu irmão, minha irmã, para falar o seguinte. O C.S. Lewis, em 1939, ele escreve um belíssimo sermão. A Inglaterra ali, às portas da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra às portas da Segunda Guerra Mundial, praticamente já no conflito, e o C.S. Lewis ele escreve um belíssimo sermão. O nome desse sermão é Aprendizagem em Tempos de Guerra. Se você puder ler, leia esse sermão, muito interessante. Nesse sermão, o C.S. Lewis ele vai trazer para a gente, ele vai trazer para mim, para você, justamente o que é tragédia na concepção dele. E ao avaliar
algumas situações ali bem interessantes em relação à erudição, à intelectualidade, ao estudo literário, e ao fato de algumas pessoas continuarem trabalhando, estudando, mesmo em meio a uma guerra. Ele traz para a gente algumas noções interessantes, inclusive, do que é o conceito de tragédia. O que é a tragédia? Nesse sermão, por exemplo, ele fala que a maior tragédia que o imperador Nero, lá no primeiro século da era cristã, a maior tragédia do imperador Nero não era o fato dele tocar harpa enquanto ele via Roma pegar fogo, não. A maior tragédia que Nero estava padecendo, e não se apercebia disso, era o fato dele estar tocando harpa à beira do inferno. Olha só, isso é uma palavra muito forte. Era o fato de Nero estar tocando harpa à beira do inferno. Meu irmão, minha irmã, o ser humano, a vida do ser humano é marcada por tragédias. Esse sermão traz essa ideia para a gente, esse sermão do Lewis. A vida do ser humano, desde a concepção até a morte, ela é marcada por tragédias. Por doenças, por altos e baixos, por problemas familiares, por tragédias individuais, pelo parente amado que se foi, por uma doença, por uma guerra, por uma crise econômica. A vida do ser humano é marcada por isso. Porém, nós, cristãos, sabemos que a maior tragédia que alguém pode viver e enfrentar é a tragédia de estar distante de Cristo. Sabe por quê? Momentos de dificuldade, lá nesse sermão o Lewis está falando isso. Sabe por quê? Que em momentos de dificuldade, muitas vezes as pessoas, o temor se agiganta, o medo se torna muito presente, o pavor toma conta de todo mundo, sabe por quê? Porque esses momentos de dificuldade, eles trazem à tona e à reflexão a morte. Eles colocam diante dos olhos de mim, de você, de quem quer que seja, que nós somos seres finitos, que nós somos seres mortais e que nós não ficaremos aqui nessa realidade para sempre. É por isso que o momento trágico, ele causa tanto alvoroço. Aquelas pessoas estavam ali trazendo aquela fala para Jesus justamente porque houve morte. É um momento dramático para qualquer pessoa, é enfrentar a morte. Então elas trazem aquela reflexão, mas Jesus conhecia o coração delas. E a reflexão ela é superficial. É uma reflexão que olha a morte como simplesmente o resultado de uma tragédia, porque aquelas pessoas eram mais pecadoras. E Jesus ele está mudando Jesus ele com a fala dele ele muda a concepção do que é a verdadeira tragédia. Jesus ele em momento algum ele quer nos transmitir no versículo 3 e no versículo 5. Se você puder dar uma olhada aí, porque os dois são idênticos. Ele está falando de dois momentos trágicos e ele dá a mesma resposta para esses dois momentos trágicos. Jesus ele evidencia para mim e para você que todo ser humano está vivendo e padecendo uma maior tragédia. O fato daquelas pessoas terem sido assassinadas durante o sacrifício era uma tragédia. O fato de 18 pessoas morrerem por conta do desabamento de uma torre era um momento catastrófico, trágico sim, para eles, para as famílias, para todo mundo que observava aquilo. Porém, o que Jesus está querendo dizer aqui, quando ele fala o seguinte: porém, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Jesus está querendo dizer, meu irmão, minha irmã, não é que todas as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento ali, e eu e você que estamos ouvindo essa palavra agora, que se nós não nos arrependermos, nós seremos mortos durante
o momento em que nós estivermos ali entregando o sacrifício a Deus, ou que todos nós seremos mortos no desabamento de uma torre e seremos ali, né, soterrados e mortos. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Alguém pode avaliar o texto, literalmente, falar, olha, Jesus está falando então que todo mundo vai morrer durante o sacrifício, por conta do desabamento de uma torre. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que se nós não nos arrependermos, de igual modo nós pereceremos. Se nós não nos arrependermos, a morte, não só a morte física, mas a morte espiritual, uma morte distante de Deus, também vai nos atingir. O que Jesus está me ensinando aqui, através dessa palavra, e te ensinando, é que todo ser humano, a partir do momento que ele nasce, ele já está inserido em uma trama que, se ele não se achegar a Deus, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não entregar a sua vida a Cristo, ao autor e o consumador da história, se ele não reconhecer a sua debilidade, e não se lançar aos pés da cruz do Calvário como o único remédio, a única solução, se nós não fizermos isso, meu irmão, de igual modo nós pereceremos como aquelas pessoas pereceram. Mas não é só uma morte física, é a pior. É uma eternidade distante de Deus. É uma eternidade distante da sua face. É uma eternidade longe da fonte que brota e jorra todo o amor do universo. O que eu quero, junto com os irmãos hoje, refletir, meus amados, é que nós estamos vivendo um momento difícil, sim. É um momento trágico. Muitas famílias já perderam seus entes queridos e, infelizmente, outras pessoas perderão. Nós não sabemos quanto tempo de vida nos resta, de jeito nenhum, nós não sabemos. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 1 hora. Nós podemos projetar, nós podemos e devemos planejar, nós podemos e devemos ser precavidos. Nós devemos e podemos também nos preparar para o futuro, como nós muito bem aprendemos na última lição, no último domingo, com o nosso irmão Salmão. Sim, nós como cristãos é uma necessidade, nós temos que ser sal da terra e luz no mundo. E luz do mundo, nós temos que temperar as relações, nós temos que iluminar o ambiente onde nós estamos, um ambiente de trevas, a gente tem que trazer luz para esse ambiente. Nesse momento que a gente está vivendo, um momento trágico para a humanidade inteira, para cada um de nós, uma pandemia que com certeza atingiu a sua vida de alguma maneira, você foi atingido por esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos em uma quarentena, mas isso não nos afasta do amor de Deus, do amor do nosso Senhor. Porque, amados e queridos, nós já temos acesso ao remédio para a grande tragédia que nós estávamos inseridos nela. Jesus, ele quer dizer para mim e para você que quando nós nos arrependemos, quando nós nos entregamos, quando nós confiamos nele, a maior tragédia da qual nós fazíamos parte, nós vencemos ela. Nós não temos mais por que temer a morte, nem a morte física, nem mesmo a morte, nem mesmo o porvir, a eternidade. Porque nós estamos agora caminhando para uma eternidade com Deus. Claro que nós devemos, nesse momento, meus amados, como eu estava dizendo, ser luz do mundo, ser sal da terra. Nós devemos apresentar as nossas vidas como um exemplo para todas as demais pessoas de que nós respeitamos as autoridades, principalmente as autoridades sanitárias nesse momento que nos aconselham a estar de quarentena, a estar nas nossas casas, porque essa é uma atitude de amor nesse momento. Amor para com aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais frágeis e vulneráveis.
Então nós devemos cumprir sim todas as predeterminações. Durante esses momentos, nós devemos estar buscando a face do Altíssimo através da leitura da palavra e da oração. Nós não devemos também estar em casa e estar ociosos, estar distante um dos outros, às vezes muito perto, não. Nesse momento a gente tem que fortalecer as relações com as pessoas que convivem conosco e devemos ler, devemos estudar, sim, tudo isso. Mas a nossa esperança, amados irmãos, tudo que nós fazemos como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Nós vamos enfrentar esse momento e todas as nossas ações vão ser ações como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Porque a nossa vida agora é uma vida lavada e remida no sangue de Jesus. A maior tragédia que nós estávamos vivendo, nós vencemos ela lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. A maior tragédia de Nero, lembra? Não era o fato dele estar vendo Roma pegar fogo, mas sim o fato dele estar sem Deus, ele não conhecer Cristo. Infelizmente, amado e querido, irmão, minha irmã, nesse momento, a maior tragédia que a humanidade está enfrentando não é essa pandemia, que é um momento trágico. Nós, como cristãos, de forma alguma a gente vai observar esse momento tocando harpa, não. Nós faremos o que for possível nós fazermos nesse momento para aliviar a dor e sofrimento de quem estiver próximo dos nossos irmãos, dos nossos idosos. A gente vai preservar e cuidar deles. A gente não vai ver Roma pegar fogo e tocar harpa de jeito nenhum. Mas o que eu quero que você pense e medite nesse momento. A maior tragédia que a humanidade está vivendo e padecendo, desde Gênesis capítulo 3, é a distância de Deus. É o fato de nós, daqueles que ainda não conhecem, estarem distante de Deus. Essa é a maior tragédia. Esse é o maior drama. Essa é a maior catástrofe que alguém pode enfrentar. É estar distante de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque foi uma existência vazia. Porque foi uma existência pautada no eu, no orgulho e no egoísmo. E o pior, é uma eternidade distante de todo um projeto perfeito de Deus para mim e para você. Sabe por que muitas pessoas estão desesperadas nesse momento? Muitas pessoas não conseguem ter sensatez nesse momento. Não conseguem entender a sua postura, muitos inclusive até cristãos, meu irmão e minha irmã. Sabe por que muita gente está desesperado, muitas vezes buscando versículos isolados na Bíblia, entregando profecias que muitas vezes descontextualizadas, outros que não creem em Deus e confiam só em si mesmos e acabam fazendo agora do orgulho um pedestal? Sabe por quê que muita gente está desesperado, atônito, com medo terrível e não consegue pensar com sensatez? O que eu posso fazer nesse momento de dificuldade que é útil? O que eu posso fazer que vai ajudar a saúde pública nesse momento? Um exemplo é a quarentena. Sabe por que muita gente fica atônito e desesperado? Porque essas pessoas, elas estão construindo uma existência pautada na sua vida material aqui nesse planeta. Essas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Elas estão vivendo e construindo nessa cidade terrena, como diria Agostinho. Elas estão vivendo aqui e construindo como se nunca fossem morrer. Elas estão fazendo desse planeta o seu céu. As suas esperanças residem todas aqui. E é por isso que elas estão tão desesperadas. Quando nós nos defrontamos com um momento trágico, e que geralmente esse momento é dramático e gera morte, a gente começa a perceber que nós somos mortais. Que mais cedo ou mais tarde, seja por conta
como diz o Lewis lá no seu sermão, por conta de um tiro em um campo de batalha, de uma bala lá em um campo de batalha, seja por conta de uma pandemia, ou seja por conta de uma morte dita natural lá na velhice, seja por conta de qualquer coisa, um dia nós morreremos. Nós teremos que prestar conta ao autor da vida por quem nós fomos aqui. Hoje eu te chamo a essa reflexão. Leia em casa capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. E depois você leia o capítulo 8 de Romanos. E se você puder ler também o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 16. 1 Coríntios 2, do 6 ao 16. Pensando nisso que a gente está conversando aqui, você vai perceber que a tragédia, para nós cristãos, ela tem um sentido diferente. Nós entendemos que o momento que nós estamos vivendo é trágico, nós temos responsabilidades como cidadãos, como pessoas, como indivíduos nesse momento. Mas nós temos certeza e convicção que a maior tragédia que as pessoas estão vivendo é uma vida sem Deus, caminhando para a eternidade, uma eternidade vazia, distante de Deus, distante da fonte do amor. Quero que você medite nisso. Eu agradeço pela possibilidade, pela oportunidade, agradeço pelo privilégio de poder falar um pouquinho da palavra de Deus com você. O tempo é curto, a gente queria falar mais, o vídeo já foi longo, mas eu agradeço os irmãos em Cristo Jesus e eu peço que nesse momento você tenha consciência e sensatez de que é um momento trágico, mas que nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Na cruz do Calvário, nós obtivemos vitória e a nossa eternidade, a nossa conta já foi paga lá na eternidade. Agora nós já estamos vivendo um momento de alegria, de felicidade e a maior tragédia da nossa existência foi deixada para trás, foi pregada lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele ressuscitou para me dar vida e te dar a vida também. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de podermos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por entendermos que nós nada somos pequenos, somos falhos. Obrigado por nos dar a consciência de que nós somos seres finitos, mortais, e que nós, infelizmente, Pai, estamos vivendo esse momento de dificuldade, trágico, dramático, porém nós temos certeza e convicção que a maior tragédia já foi vencida nas nossas vidas e que o Senhor também nos ajudará nesses momentos difíceis. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, te pedimos que o Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre, de eternidade a eternidade. No nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, nós te pedimos. Amém. Então, para concluir, meus irmãos, a maior tragédia nós já vencemos. Algumas aplicações práticas desse texto que nós lemos hoje aqui, das reflexões que fizemos, queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Primeira aplicação que você pode colocar na sua vida é aquela que a crise é inevitável. A crise, ela chega e bate à porta de todo mundo. A gente observou o exemplo de dois momentos trágicos aqui na caminhada de Jesus. Ele observou esses dois momentos e ele com certeza teve sensibilidade para lidar com aqueles momentos ali. Porém, ele mostrou algo mais profundo. A tragédia humana é muito maior do que nós imaginamos. Então, primeira aplicação,
a crise é inevitável. Segunda aplicação, a maior tragédia que a humanidade vive não são as tragédias do cotidiano, não é uma guerra, não é uma pandemia, mas é o fato de se estar longe de Deus, de não reconhecer Jesus como nosso único, suficiente e grandiosíssimo Salvador. Essa é a segunda aplicação. A maior tragédia que a humanidade está vivendo é essa. A terceira aplicação, meu amado irmão, minha irmã, quero que você reflita neste momento, é a seguinte: nós não devemos avaliar o momento atual como eterno. Esses momentos que nós estamos vivendo são passageiros. Nós devemos reconhecer a nossa mortalidade, a finitude. Nós somos seres finitos. Somos seres finitos. E a quarta aplicação, nós vencemos a maior tragédia de todas. Nós vencemos na cruz do Calvário, com Cristo Jesus. A maior tragédia foi vencida lá na cruz. Amém.